Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, certo? Inscreva-se no canal, não esqueça, para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Olha bem, os bolsonaristas, eles falavam e até continuam falando alguns que o Lula era ladrão e era o presidiário. Porque se colocava como Lula, eles fizeram uma falcatrua, aquele juiz ladrão de Curitiba fez uma falcatrua dizendo que o Lula era dono de uma kitnet no Guarujá. Olha bem, dono de uma kitnet sem vergonha. Inventaram junto com a Rede Globo, porque foi a Rede Globo que criou esse tipo de coisa. E o juiz ladrão de Curitiba, aquele que hoje é senador de nome Sérgio Moro, que também vai ser condenado pela polícia porque cometeu crime. A justiça ainda vai pegar no pé dele. Todos eles falavam, não, bolsonarista, o Lula é ladrão, é ex-presidiário. Ué, e agora, como é que fica? O Bolsonaro roubou mais de 6,8 milhões. Isso só em 3 processos, fora os outros, fora contrabando, fora tráfico de droga para a Europa, que inclusive o avião foi preso lá na Espanha, inclusive um capitão do exército ficou preso e eu acho que ainda deve estar preso porque ele foi condenado pela justiça espanhola. Agora, o tal de mito que eles falam roubou da União 6,8 milhões de reais. Olha bem, 6,8 milhões. Quer dizer, é um pouco mais, mas a polícia ainda não chegou, a Polícia Federal ainda não chegou a totalizar, entendeu? As joias. Porque ainda tem muita coisa ainda que eles estão investigando e tal. E é bem provável, porque tem um pessoal da Polícia Federal estava dizendo que é 25 milhões. Mas diz que concretamente é 6,8 milhões. Agora, não interessa se é 6,8 milhões. Interessa que o mito bolsonarista é ladrão. Ele roubou a União. Fez contrabando com o avião da Presidência da República. Agora, sabe o que acontece? A defesa do tal de mito afirmou que o ex-presidente, conhecido como inelegível, não tinha qualquer ingerência sobre os presentes recebidos durante as viagens presidenciais. Ué, e aquilo que foi que o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo e aparece lá ele conversando com o tenente-coronel Mauro Cid e ainda conversa e responde lá com uma técnica militar, concordando com aquilo que o tenente-coronel Mauro Cid estava falando. Agora, essa manifestação dos advogados
foi após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirar o sigilo do relatório da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal diz que é 6,8 milhões de reais por enquanto. Agora, diz que todos eles, inclusive, que todos os presidentes da República tiveram seus presentes analisados, catalogados e com sua destinação definida pelo CAD, que é bem de ver, sempre se valeu dos mesmos critérios empregados em relação aos bens e objetos deste insólito inquérito, diz a Polícia Federal. Agora, o Bolsonaro não fica só nessa. Ele, com a quadrilha dele, com inclusive, diz que um capitão que tomava conta do patrimônio público do Brasil, também está envolvido. E diz que o Bolsonaro estava junto, inclusive algumas peças foi o Bolsonaro que levou para os Estados Unidos. E tem outra. Essa divulgação do relatório que conduziu a Polícia Federal sobre o roubo das joias da Presidência da República, o inelegível teve grande repercussão internacional, relata a reportagem do jornal O Globo. E o relatório aponta crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, atribuindo tais atos ao inelegível Bolsonaro e assessores, porque eles montaram uma quadrilha. E o caso de corrupção foi amplamente noticiado em jornais de vários países, inclusive dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Espanha, e também da Alemanha. Quer dizer, o Bolsonaro teve assim o seu nome dito em vários idiomas e em vários países. Mas sabe como? Como o presidente ladrão do Brasil. Ele ficou conhecido, olha bem, vou até citar os países porque eu tenho uma relação aqui. Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha e também na Alemanha. Todos esses lugares deram a matéria que o genocida Bolsonaro roubou a União, roubou o patrimônio público do Brasil. E, por enquanto, está em 6,8 milhões, porque ainda tem investigações correndo. Porque ainda não acabou todas as investigações. Porque o que acontece? Esse ladrão, conhecido como ladrão Bolsonaro, porque ele é ladrão, dizia que o Lula era ex-presidiário, mas espera um pouquinho, o Lula não roubou nada. O Lula foi 2 vezes presidente e tem um apartamento comprado à prestação há 30 anos atrás. Só um apartamento. Agora, o tal de genocida Bolsonaro, só em 4 anos,
comprou mais de 50 imóveis. E tem outra, com dinheiro, com cash. E não foi só ele que comprou. Foi o Carlos Bolsonaro, foi o Flávio Bolsonaro, que inclusive comprou uma mansão de 12 milhões em Brasília. E tem outra, quitou a mansão essa semana. Da onde que sai tanto dinheiro para esse pessoal? Apesar que o caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro praticamente não deu em nada, porque o Aras sentou no processo e depois, quando ele saiu da PGR, ele arquivou o processo. Eu acho que a Polícia Federal tinha que desarquivar esse processo e continuar as investigações, porque lugar de ladrão é na cadeia. E é justamente na cadeia que esse pessoal que meteu a mão nos cofres da União e também no patrimônio público, caso das joias, porque as joias eram do patrimônio público do Brasil. Quer dizer, sendo do patrimônio público, é de toda a população. E eles meteram a mão e foram vender. E tem outro porém nisso aí. Além de roubar, o patrimônio público, eles também usaram os aviões da Presidência da República para contrabandear para os Estados Unidos. E agora eu quero ver a cara dos bolsonaristas depois que a PGR mandar, porque a PGR tem que dar uma olhada no processo. Aí ela vai enviar para o Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Depois que for julgado e condenado, porque lugar de ladrão é na cadeia, e o Bolsonaro roubou. Inclusive, a Polícia Federal diz que, por enquanto, é 6,8 milhões. Olha bem, você não ouviu errado. A Polícia Federal, até agora, eles citam, inclusive eu tenho aqui, eles citam que é 6,8 milhões. Inclusive tem jornais dos Estados Unidos, The Washington Post, que também fez uma matéria com Bolsonaro e diz que só uma joia desviadas do patrimônio público, isso diz a matéria que eu estou com ela aqui, do Washington Post, só uma joia foi 1.200.000. E tem outra. Aqui eles estão dizendo que foram joias, inclusive, não declaradas. Que quando, inclusive, ela saiu da Arábia Saudita, elas não foram declaradas. Quer dizer, veio irregularmente para o Brasil, contrabandeada. E depois eles contrabandearam essas mesmas joias com um avião presidencial para os Estados Unidos. E diz que aqui, ó, a matéria do Washington Post, só um dos presentes
valia 1.200.000. Isso afirma a polícia brasileira. O jornal francês Le Monde destacou o indiciamento do Bolsonaro no Brasil por roubo de joias, no valor de mais de US$ 1 milhão, diz um jornal francês, Le Monde. E tem um outro jornal aqui, o Deutsche Welle, e segue na mesma linha. Diz que o Bolsonaro roubou US$ 1.200 milhões, 1,2 milhões de dólares. Quer dizer, o Bolsonaro ficou conhecido no mundo inteiro como ladrão, que não é o caso do presidente Lula, porque todos os jornais, inclusive, deram que o Lula era inocente. E agora, bolsonarista, vocês vão falar o quê? Que ele é o mito dos ladrões. O Bolsonaro é um grande ladrão que roubou os cofres públicos do Brasil. E tem outra. Só nesses 3 processos sobre as joias, dá 32 anos de cadeia. Fora os outros. A organização criminosa contra a nossa democracia. Entendeu? A tentativa de golpe de Estado. O ataque terrorista na Praça dos Três Poderes. E tem coisitas mais. Agora, eu quero ver como que os bolsonaristas vão sair dessa. Inclusive o filho do Bolsonaro, o tal de Eduardo Bananinha, que inclusive ele mandou um recado lá pro príncipe pedir tudo que ele deu de presente. É o fim da picada. Agora, esse pessoal foi o pessoal que organizou aquele ato terrorista no dia 8 de janeiro, para dar o golpe de Estado na nossa democracia. E depois do golpe de Estado, eles iam impor a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos a ditadura militar, e ditadura militar nós não queremos mais, certo? Então, pessoal, sabe por que nós não queremos? Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Só quem sabe o que é ditadura militar é quem passou por ela. E nós passamos por ela e sentimos na carne o que é a ditadura militar, certo? Olha bem, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.